Eu fiz um vídeo sobre como começar do zero no estilo clássico e como muitos jogadores pediram para fazer no estilo caneta e classineta. O vídeo de hoje vai ser focado nesses dois estilos. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Primeiro, quero falar sobre a empunhadura caneta. O estilo caneta e o classineta, ele tem quase a mesma empunhadura. Você segura a raquete caneta como se estivesse segurando uma caneta mesmo. Dessa forma aqui, a diferença é que o cabo é um pouco mais grosso que uma caneta, então ao invés de você segurar dessa forma, você abre um pouco mais aqui e segura a raquete. Tanto no estilo caneta como no classineta também. É importante quando você segurar a raquete, quando você estica a mão assim, naturalmente, a raquete esteja virada um pouco para baixo, inclinada um pouco para baixo aqui. Porque no tênis de mesa nós raspamos bastante a bola. Tem muito atleta que bate na bola também, mas nós raspamos bastante a bola. A maioria raspa a bola. Então quando você segurar a raquete, além de segurar dessa forma como se estivesse segurando uma caneta, é importante que quando você segure a raquete, naturalmente assim, estica o braço e você segura a raquete. Quando você segurar a raquete, ela esteja inclinada ligeiramente um pouquinho com a borracha para baixo, virada um pouquinho para baixo. Isso seria o ideal. Para isso é importante que você coloque a raquete nessa parte do dedo aqui, ó, não aqui, e sim aqui. Nessa parte do dedo aqui, a cortiça aqui virada para frente e a borracha também virada para frente ou um pouco para baixo. Tem algumas pessoas que colocam a raquete dessa maneira aqui, ó, não aqui e aqui, assim, se posiciona aqui. Então a raquete, vamos supor que a mesa esteja para cá, a raquete quando você segura assim, se ele colocar a raquete nessa parte da mão aqui, ó, e não aqui, se ele colocar aqui, a borracha e a cortiça ela vai ficar virada para cima. Por isso que a gente vê muitos jogadores, principalmente os jogadores das antigas, batendo bola dessa forma aqui, ó. Porque se ele levantar o cotovelo, a raquete ela inclina um pouquinho, ela vira para baixo, que é a forma original que eu falei para você agora, que seria o ideal para você segurar uma raquete. Então o ângulo ideal seria esse. Então o jeito que você segura a raquete também é importante. Se você segurar da forma errada, você vai ter que levantar o cotovelo toda vez que bater ou raspar, porque a raquete, a borracha tem que estar inclinada um pouquinho, tem que estar virada um pouco para baixo, tá? É só levantando o cotovelo que você vai conseguir esse ângulo, se você segurar da forma que eu acho que é errada, que é virada para cima assim, a raquete. E sim, o ideal seria você deixar a raquete virada um pouco para baixo, inclinada um pouco para baixo. Assim você na hora do impacto não vai precisar levantar o cotovelo, porque se você levantar o cotovelo, é bem provável que você vai pegar aqui na quina, né? Então não há necessidade de você levantar o cotovelo se você estiver segurando da maneira correta. Agora a parte de trás da raquete, eu vou mostrar aqui para vocês, desculpa aqui que ela tá um pouco feia aqui, porque eu tive que fazer um vídeo para jogador pino alto, caneta, eu tive que raspar toda a parte da cortiça aqui também e aí acabou ficando dessa maneira aqui. Mas enfim, a parte de trás aqui, é importante que o dedo médio ele esteja dessa parte aqui para baixo. Não importa você estar assim, assim, assim ou arredondar, não tem problema algum. O problema é se você passar dessa linha aqui do meio para frente aqui, ó, aqui. Porque se você for dar o shoto, que é o back, você não vai conseguir dar o back dessa forma aqui. Dessa forma aqui, o máximo que eu consigo inclinar é esse ângulo aqui. E para um back caneteiro, é necessário que a borracha esteja também virada para baixo. E com essa empunhadura aqui, eu não consigo. O máximo que eu consigo é isso, tá? Agora, com essa empunhadura aqui, eu já consigo mais. Já virou um pouco mais para frente. Então com essa empunhadura aqui, você virando, ela vira já para frente e se você esticar o dedo polegar, ela inclina mais ainda, que seria o ideal para você dar um back de caneta, né? Que nós chamamos de shoto. O classineta também é a mesma coisa, tá? A diferença é que o classineta ele segura da mesma forma, só que ele usa a direita. Vamos supor que ele tenha a borracha vermelha na direita e a preta aqui no back. A direita ele usa a vermelha e o back ele usa a preta.
No caso do caneteiro, ele só usaria a vermelha, né? A parte da vermelha aqui, tanto no for como no back também seria só uma borracha só. Agora a parte do clacineta, dependendo do atleta, se ele tiver um dedo muito comprido, o dedo dele pode vir até aqui o meio da raquete. É muito provável que a bolinha, na hora do impacto, ela pegue no seu dedo, então ela vai pegar uma outra trajetória. Ao invés de ela ir na trajetória que você quer, pegando no dedo, ela vai para algum lugar menos o lugar que você quer. Então eu indico que você dobre um pouquinho aqui os dedos, ou você continua com os dedos esticados, mas aqui você segura um pouco mais na ponta da raquete aqui, ó. Tá um pouco mais aqui, assim o seu dedo vem um pouquinho mais para esse lado aqui e você vai ter mais área de contato aqui. Ou você afasta um pouquinho para cá, deixa os dedos mais assim, né, do que muito para dentro aqui, né? Você colocando muito para dentro aqui, esse dedo também vem para frente aqui. Puxa um pouquinho para cá, assim os dedos também vão vir mais para cá e tem mais área de contato aqui, tá ok? Então essas seriam umas dicas para o clacineta. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Agora podemos ir para a parte prática de como eu ensinaria um jogador iniciante caneta ou clacineta que nunca jogou tênis de mesa. Primeiro eu começo com o forehand, com a direita aqui assim. O forehand você vai tentar pegar a bola no ponto mais alto, começar o movimento abaixo da linha da bola e subir na diagonal para cima. Deixa eu pegar a bola aqui. Ou seja, a bola vai pingar, vai chegar no ponto mais alto, você vai começar o movimento um pouco abaixo dessa linha e vai subindo aqui na diagonal para cima, tá? De baixo para cima, começa abaixo e termina acima. Simplesmente fazer esse movimento de baixo para cima. Parece fácil, mas para quem nunca pegou na raquete, pode não conseguir achar o ângulo de entrada da raquete, que seria esse ângulo aqui. Depois de fazer algumas séries, parto para o backhand ou shoto, como é mais conhecido aqui no Brasil. Diferente do forehand, o shoto você pega de bate-pronto, ou seja, a bola vem de lá para cá, quando ela estiver subindo você já pega ela. O shoto do caneta você usa um movimento de pistão, começando o movimento abaixo da linha da bola e terminando acima da linha da bola, como no forehand, de baixo para cima. Pega a bolinha de bate pronto e vai com o movimento de baixo para cima. A empunhadura do shoto você estica o dedo polegar para que a raquete incline o suficiente para poder dar um pouco de giro na bola e facilitar o golpe. Que seria isso aqui, fecha e você raspa um pouquinho. Já o clacineta não muda nada a empunhadura, mas usa a parte de trás da raquete aqui. O movimento você levanta um pouco o cotovelo, assim a borracha vira para frente e fica mais fácil para a execução do backhand. Porque o natural, quando você está preparado para recepcionar o saque, você fica assim nessa posição. A borracha que você vai usar, o backhand, ela vai estar virada para o meu lado direito aqui e o lado esquerdo seu aí. E você quer mandar a bola para frente. Então, se você levantar o cotovelo, a borracha vira para frente. Então, seria já uma dica para você já acertar mais o seu backhand já de primeira, né? Levantando um pouco do cotovelo. Você percebeu que eu chamei a técnica de backhand, né? Porque no caso de clacineta é assim que estamos acostumados a chamar. Depois o resto é tudo igual. Pega de bate pronto, começa o movimento abaixo da linha da bola e termina o movimento acima da linha da bola, na diagonal para cima e não totalmente para cima, na vertical, por exemplo.
Após a execução dessas duas técnicas, partimos para a próxima etapa, que é a combinação direita e esquerda, um back e um for e um back. Eu lanço as bolas na direita e esquerda sucessivamente e o jogador rebate fazendo uma ligeira movimentação lateral, que seria isso aqui, ó. A movimentação é simples, mas vou explicar aqui para quem não sabe. Quando for se deslocar para a esquerda, no momento do impacto com a bola, dê um passo pequeno para a esquerda e pule, que seria isso aqui. No momento do impacto, você dá um passinho pequeno para a esquerda e pula. E quando você for se deslocar para a direita, dá um passinho pequeno para a direita e pula. E assim sucessivamente. São movimentos pequenos, mas necessários para esse exercício. Com o tempo, vou explicando para o atleta outras partes importantes, que são o flexionamento das pernas, colocar o ombro, raspar a bola, etc. Para o primeiro dia, conseguindo fazer isso, para mim já está bom. Se você é um jogador de nível médio ou alto rendimento e não sabe como treinar, quero te apresentar meus dois cursos, Método Fumihiro Nível Médio e Método Fumihiro Alto Rendimento. São cursos que te ensinam a montar seu treino diário exatamente como eu montaria para os meus alunos aqui na academia. No curso de alto rendimento te ensino várias jogadas, também te ensino as estratégias para ganhar contra vários estilos, contra canhoto, cateiro, jogador de pino curto, pino alto, jogador bom de forehand, bom de backhand e jogador bom dos dois lados. Veja em qual nível se encontra e escolha o curso que mais se encaixa para você. Vou deixar o link aqui na descrição, mas o treino ainda não acaba aí. Explico para o atleta que o jogo de tênis de mesa, o jogador tem que ter um bom tempo de reação e isso podemos treinar na mesa. Peço para ele entrar na posição do rally, que é um pouco à esquerda da linha branca do meio da mesa, um pouquinho para cá. Se afastar uns 40 a 50 centímetros da mesa e deixar o cotovelo na frente, sempre o cotovelo aqui na frente. E lanço as bolas aleatoriamente nos cantos da mesa. No começo ele vai chegar atrasado, não vai conseguir fazer os movimentos corretamente, mas para mim não tem problema algum isso. O importante é perceber a importância do treinamento e do tempo de reação, que seria qualquer lugar aqui. Com o tempo vai melhorando o tempo de reação, o equilíbrio e vai conseguir executar os movimentos corretamente. Geralmente em um dia consigo fazer esses 4 exercícios todos com bolas para cima, com efeito para cima. A próxima etapa é as bolas para baixo. Começo com a cozinhada, cavada, tsutsuki, chop. Em cada cidade ou país essa técnica tem um nome, mas é uma técnica de devolução mais defensiva, em bolas que vêm com efeito para baixo. E no vídeo de hoje eu vou chamar de cozinhada. Começo com a cozinhada de esquerda. A empunhadora não muda nada. O movimento começa acima da linha da bola e termina quase rente à mesa, de cima para baixo. Às vezes até batendo na mesa. Como o efeito está para baixo, a borracha deve estar ligeiramente virada para cima, ou seja, ela virada para cima. Dependendo do efeito da bola que está, você deve inclinar mais ou menos, né? Se ela estiver muito pesada, levanta. Se tiver com pouco efeito, você inclina mais. O movimento é bem curto, mas firme o suficiente para poder raspar a bola e devolver com efeito para baixo, que seria esse movimento aqui, curto e firme, sem usar o punho para não perder o controle e porque fica mais fácil assim, ou seja, não use muito aqui o punho, tá? Sempre só o antebraço aqui. Peço sempre para o jogador entrar com o pé esquerdo, mas dependendo da situação pode entrar com o pé direito, ou seja, ou assim, mas geralmente é com o pé esquerdo aqui que eu peço para os jogadores entrar.
jogador classineta, ele vai fazer tudo isso, só que com a parte da borracha de trás. Só uma dica para facilitar a cozinhada: levante um pouco o cotovelo. Levantando o cotovelo, a borracha vira mais para frente e para cima também, para acertar o ângulo de entrada da cozinhada. Depois vamos para a cozinhada de direita, que seria isso aqui. As partes técnicas são igual à da esquerda, com a diferença que você vai entrar agora com o pé direito somente. O movimento começa de cima para baixo, a borracha virada para cima, um movimento bem curto, sem usar o punho. Após aprender as técnicas de cozinhada de fore e de back, vamos para a combinação direita-esquerda. Lembrando que nesse treino o ideal seria você entrar com o pé esquerdo para a cozinhada de back e o pé direito para a cozinhada de direita, ou seja, assim e assim. Conseguindo executar bem essa transição, vamos para o treino qualquer lugar direita e esquerda, somente usando a cozinhada, ou seja, aleatório, coloca em qualquer lugar da mesa. Esse treino melhora seu tempo de reação e nesse treino você vai perceber que não é tão simples colocar o pé direito no fore e o pé esquerdo no back. Você pode se atrapalhar aí. Agora o próximo passo é aprender a usar o topspin em bolas para baixo que vem na sua direita. O topspin é uma técnica de ataque com bastante efeito para dificultar o bloqueio do adversário. Para o topspin são necessárias 3 coisas: flexionar o joelho, isso vai ajudar a bolinha a subir e passar a rede com mais facilidade. Usar o antebraço e o punho na hora do impacto. Usar o punho dessa maneira aqui, não assim. Sim, de baixo para cima, sem mudar o ângulo aqui, ó. Esses 2 últimos é o que vai dar o efeito na bola. O movimento, procure levar a raquete abaixo da linha do joelho e estique na hora do impacto. E não deixe o braço encolhido quando você levar a raquete para trás. Sempre estique aqui o braço aqui para dar mais efeito. Suba verticalmente com velocidade e usando as 3 partes do corpo que falei. Repetimos várias vezes isso no robô e depois vamos para o último treino, que é utilizando as 3 técnicas que aprendemos aqui nesse vídeo, que é a cozinhada, o topspin mais o back. Sempre lembrando que o encaixe do corpo para cada técnica é importante, portanto use sempre a movimentação de pernas que passei aqui nesse vídeo. Um passo pequeno para a esquerda e pule, um passo pequeno para a direita e pule. Se você chegou até aqui, me ajuda compartilhando esse conteúdo com seus amigos e comente abaixo se isso foi útil para você e se você quer que eu faça algum conteúdo que não tem ainda aqui no canal, ok? Então é esses treinos que eu passo para um atleta que vai começar do zero no estilo caneta e classineta. Em 4 treinos eu já consigo ensinar todas essas técnicas para um jogador iniciante que tenha o mínimo de coordenação motora. Os que não têm, faz os mesmos exercícios, mas demora um pouquinho mais, só isso. Um forte abraço e até a próxima aula.